Olá, meus queridos alunos do Instituto Teológico Mauro Rodrigues, do Básico, tudo bem? Professor Narciso, a live hoje, aula de antropologia. Então, por causa dessa epidemia, desse vírus aí, que é o coronavírus aí solto, então, o Instituto Teológico se reuniu com a sua direção e ficou assim resolvido que nós íamos fazer aulas em vídeos para que vocês não possam perder nem um pouquinho das matérias que estão sendo dadas aí nesse semestre. Ok? Então, vamos lá, vamos de aula de antropologia. Pegue o seu caderno, pegue a sua apostila, que nós vamos falar um pouquinho sobre evolucionismo, né? Tá na página 396, que vai falar um pouquinho sobre evolucionismo. Não esquecendo que temos o nosso trabalho, né, para ser apresentado em abril. De repente vai ter uma mudança aí de data, mas continue elaborando esse trabalho aí, tá? Que vai ser top, aquele trabalho que vocês vão apresentar, né? Apresentação em papel e também a apresentação em sala de aula, correto? Bom, a questão sobre a origem do homem remete um amplo debate no qual a filosofia, a religião e a ciência ela entra em cena para poder construir diferentes concepções sobre a existência da vida humana, porque nós somos o único da espécie que é dotado de características que vai nos diferenciar do restante dos animais, né? Desde das primeiras manifestações, assim, mitos religiosos do homem em busca de resposta para essa questão, nós não podemos deixar de falar, não está na apostila, mas não devemos deixar de falar das duas linhas da antropologia que diferem uma da outra sobre a criação da raça humana, né? Nós temos o criacionismo e o evolucionismo, né? O criacionismo ele nesse âmbito da teoria criacionista, porque a teoria criacionista é que tem a maior aceitação na humanidade. Existem religiões que têm pensamento diferente sobre o criacionismo, mas assim, que são parecidas, mas cada religião no mundo ela elabora uma versão própria da criação do homem, né? Por exemplo, nós temos o criacionismo na visão grega, que diz que atribui a criação da humanidade a dois titãs, né? O Epimeteu e o Prometeu. O Epimeteu ele teria criado um homem sem vida, imperfeito e feito a partir também no molde de barro, e por compaixão o seu irmão Prometeu ele resolve roubar o fogo do deus Vulcano para dar vida à raça humana. Essa é uma teoria criacionista grega. Já na mitologia chinesa, ela atribui a criação da raça humana a solidão da deusa Nunhan. A Nunhan, ela percebe, ela sente aquela solidão, ela percebe a sua sombra, né, sobre as ondas, a marola, né, de um rio, e resolve criar seres à sua imagem e semelhança. Então você vê que tem algo semelhante, diferente da teoria criacionista do cristianismo. O cristianismo ele tem
a Bíblia como a fonte explicativa sobre a criação do homem, né? E segundo a narrativa bíblica que está lá em Gênesis, o homem ele foi concebido depois que Deus ele criou o céu e a terra. Você que conhece a Bíblia sabe, né? E ele também pega o homem, faz o homem do barro, e quando Deus dá o sopro de vida nas narinas do homem, e assim o homem tem vida. As outras religiões, ela formula as explicações assim, bastante semelhante, mas que não é verdadeiramente igual ao criacionismo do cristianismo, né? Sendo um tema polêmico e inacabado, a origem do homem ainda é uma delicada questão capaz de fazer grandes debates entre vários pensadores, filósofos e curiosos também, né? Agora nós vamos falar um pouco do evolucionismo, que é totalmente o contrário do criacionismo, né? O evolucionismo é uma teoria elaborada e desenvolvida por diversos cientistas até no dia de hoje para explicar as alterações sofridas pelas diversas espécies de seres vivos ao longo do tempo. Em sua relação, né, eles querem explicar as alterações em relação ao meio ambiente, onde eles habitam. Então, essa é a grande teoria elaborada do evolucionismo. O principal cientista, né, o principal cara ali que é a razão dessa teoria evolucionismo é o cientista Charles Robert Darwin. Ele viveu no ano de 1809 a 1882 e ele publicou um livro, né, sobre a origem das espécies por meio da seleção natural ou da conservação das raças favorecida pela luta da vida. Em 1859 ele faz esse livro. O nome do livro é A Origem das Espécies. Então, se você ainda não leu esse livro, é bom comprar para poder lê-lo. Darwin ele elaborou a sua obra, né, principal, a sua pesquisa, depois de uma viagem pelo mundo, por parte do mundo, uma viagem que aconteceu em 1831 a 36, coordenada por um almirante britânico. E nessa viagem, esse cientista ele pôde perceber diversas espécies assim parecidas, aparentadas, né, sendo que possuíam característica distinta, ou seja, diferente, dependendo do local onde que eles eram encontrados. Então, daí vem a teoria em que ele pôde perceber que entre as espécies extintas, ela, quando estava em ambiente diferente, apesar de ter uma característica comum, mas, tipo assim, o formato do bico era adaptável à região onde que ele estava. Vamos falar de um pássaro, que é o maçarico, e que ele viu esse maçarico, essa mesma espécie de passarinho, tinha em vários pontos, né, do lugar onde que ele foi fazer a pesquisa, e uns viviam na floresta e outros viviam na beira da praia, no litoral, e o formato do bico do maçarico era diferente, de acordo com a necessidade de cada um, do local, do ambiente em que cada um vivia. Então, por isso, surge essa teoria de evolução. O Darwin ele fala que o evoluir não necessariamente é mudar biologicamente, né? Ou seja, ele fala em evoluir para se tornar melhor. É onde vem aquele pensamento
que ele fala por que então o homem não é a melhoria do macaco, ou seja, o homem não veio da evolução do macaco, daí surge a teoria da evolução. E assim Charles Darwin, então, ele revoluciona, ele choca o mundo, porque pela primeira vez alguém vem com uma teoria e tira do poder de Deus a criação do homem e do mundo, né? Tira das mãos de Deus a criação do homem. Então ele vem com essa teoria da evolução, ele choca o mundo. Então para Darwin, o homem ele vem de uma evolução de um outro primata. É como se o surgimento do homem seria um resultado evolutivo de um outro primata. Foi o caso que eu falei do macaco. De repente, né, o homem é a evolução do macaco. Então, assim ele choca o mundo e o mundo fica sem entender, né, quem está certo se achou assim, com uma cultura diferente, uma cultura superior do que o resto do mundo. Aí, entramos no século XX, né? No século XX, essa teoria de evolução ela é quebrada um pouquinho, porque também uma ramificação da antropologia entra o funcionalismo, né? Aqui o livro, que o livro estava aqui, né? Está na página 397. Nós vamos falar de um carinha aqui que é o Malinowski, né? Como diz aqui, ó, no início do século XX surgiu o funcionalismo. É uma escola antropológica que sucedeu o evolucionismo, respondendo em partes às críticas que ele fazia pelo seu eurocentrismo e etnocentrismo, né? A tendência de interpretar que os europeus são sempre superiores. Esse é o eurocentrismo, tá aqui, ó, nesses quadradinhos aqui você vai ver. Página 397. Etnocentrismo é o princípio igualmente tendencioso de considerar uma raça como padrão e modelo, a ponto mais atingido pela espécie humana. Nós conversamos sobre isso, falamos sobre que o povo europeu sempre se sentiu superior, né, ao resto do mundo. De acordo com a escola funcionalista, cada sociedade deve ser estudada como uma totalidade integrada e constituída por partes interdependentes e complementares, cuja função é satisfazer as necessidades essenciais dos seus integrantes. Então, Malinowski ele vem com o funcionalismo e o pessoal deixa meio de lado, né, o evolucionismo, porque começa a se ter um entendimento cultural, né, que não é que o povo europeu seja o único, seja o padrão de homem, né? Começa a observar que são diferentes culturas que são encontradas pelo resto do mundo, diferente do povo da Europa. Malinowski, então, ele escreve um livro, Uma Teoria Científica da Cultura. E o que ele fala nesse livro? Ele definiu o conceito de função inicialmente como resposta de uma cultura, ou seja, uma resposta de uma necessidade básica do homem, como a alimentação, a defesa, a habitação. E a função nesse aspecto mais simples e básico, né, do comportamento humano, ela pode ser definida como a satisfação de um impulso orgânico pelo qual ele é adequado. Então, Malinowski definiu a função como uma resposta de cultura a uma necessidade básica do homem, através desse livro, através do pensamento funcionalista de Malinowski. Segundo Malinowski, a função do antropólogo ela deve iniciar uma observação com cada detalhe da vida social do homem, né? Mesmo que aparentemente sem importância, né? Um povo aparentemente sem importância deve ser observado cada ponto da vida social, que é para poder diferenciar, diversificar e entender
um pouco da interligação de relação entre cada um. Entendeu? Então, esse é o pensamento funcionalista, se funciona desse jeito, para poder entender melhor. O funcionalismo também, no aspecto assim organizador do funcionalismo, é do método de observação participante. Malinowski, lá no meado de 1914 e 1918, ele viveu ali com os nativos de uma ilha próxima ali à Nova Guiné, e ele foi o primeiro a organizar e a sintetizar uma visão integrada e totalizada de modo de uma vida de um povo não europeu. Malinowski, ele observou, né, e conseguiu ali, por meio da cultura daquele povo ali de Nova Guiné, ele conseguiu fazer uma organização. O que seja isso? Ele conseguiu entender no lado de alimentação, de armazenamento e tudo aquilo, ele conseguiu entender o que eles ali faziam. Vamos supor, hoje, né, como antropólogo, você chega na sua casa, você tem uma geladeira, né? Você tem uma geladeira e você usa a geladeira para conservar a carne, para conservar os frios, né, dentro da sua casa. Mas quando você chega a uma região onde tem índios, por exemplo, você chega até uma tribo indígena e você não vê geladeira. E você fica pensando, como é que eles podem comer carne? Como eles fazem para armazenar e fazer com que aquela carne não venha se estragar, né? Fazer um armazenamento e o cuidado de manter aquela carne ali saudável ainda para que for consumida. Então ele vai observar, então vamos supor, se fosse o índio daqui dessa região, eles usariam sal para salgar toda a carne, e o sal é conservante, ia conservar a carne, tanto é que vocês comem aí a carne seca, o bacalhau, né? Então o sal é um conservante, não precisa de ir na geladeira, né? Ele vai conservar por um tempo a carne, muda o sabor, muda o aspecto, mas é conservante. Em outras tribos eles podem pegar a carne, enrolar em alguma coisa, e numa folha, ou seja que for, e colocar dentro do rio, porque com a água gelada do rio vai conservar aquela carne um pouco mais. Eu tive essa experiência até no exército, né? Quando eu servi o serviço militar. Deixa dentro da água e ela vai conservar ali um pouquinho. Então, essa foi a observação de Malinowski, né? Então ele quis observar e pegar os detalhes de como vive cada povo não europeu e como eles se organizavam, como eles se alimentavam, como eles se socializavam, e por isso que é muito importante, por isso que chama-se funcionalismo. Ele quis ver na prática como tudo aquilo funciona. Outra coisa também, não podemos deixar de falar de Radcliffe Brown, é um inglês que também no lado funcionalista, acompanhando a teoria e o método de Emile Durkheim, também ele teve uma linha de pensamento igual a Malinowski. Com os estudos funcionalistas, as sociedades tribais africanas, australianas e asiáticas, elas adquiriram uma especialidade, né, deles, isto é, passaram a ser entendidas naquilo que era próprio e irredutível a qualquer outra forma de organização social. Ganharam também a contemporaneidade, ou seja, os seus aspectos arcaicos deixaram de ser considerados como sobrevivência, aqueles, né, deixaram de ser considerados como fósseis, como primitivos, né? Coisas que são ultrapassadas da humanidade, e passaram a construir uma forma de integração e redefinição dos padrões culturais. Ou seja, eles começaram a entender que aquela civilização não europeia era funcional e tinha sua própria cultura, seu próprio modo de viver, seu próprio modo de alimentar, de organização, seu próprio modo de fazer as coisas
deles própria, né? Por isso que é antropologia cultural, a cultura diferente. Não que eles sejam primatas, mas com culturas diferentes.